Você realmente acredita em milagre? Que milagre existe? E que isso é possível por meio da fé? A história que eu vou mostrar hoje é fortíssima. Essa história impactou esses últimos dias em todo o Brasil. E por que não dizer em muitos lugares e outros países que esse testemunho chegou? É a história do Delso, você vai acompanhar. Ele recebeu ali o diagnóstico e ele se tornou um tetraplégico. Preste atenção no que aconteceu na vida desse homem. Após o diagnóstico, ele parou, infelizmente, os movimentos do corpo a ponto da sua esposa, na época, o deixar. Ele ficou só, perdeu tudo. Mas por meio de um milagre, por meio da fé, essa situação aqui mudou. Essa situação aqui, entenda, existe a situação no papel e existe a situação física. Preste atenção no que aconteceu na vida dele, porque o mesmo Deus que mudou a situação dele, ele pode e quer mudar também a sua vida. Acompanhe. Num final de semana maravilhoso com a minha filha, nós fomos num clube aquático. O primeiro brinquedo que nós resolvemos descer era um toboágua alto. Na descida do toboágua eu desci. Quando chegou na água que eu mergulhei, eu não conseguia voltar. Comecei a afogar. Naquele momento eu perdi o movimento do corpo inteiro. O salva-vida viu, me tirou da água, o SAMU veio, e lá na UPA fizeram os primeiros testes, viram que não tinha reação, foi feita a tomografia, viram que era gravíssimo e fiz a cirurgia. Foi colocado 14 parafusos, 2 placas, mas no final da cirurgia a medula parou de funcionar, chamou a família e disse: ali, infelizmente, não tem o que fazer. A cirurgia foi um sucesso, mas teve esse problema e é irreversível. Ele vai ficar o resto da vida em cima de uma cama, ele não vai mais comer sozinho, ele não vai mais tomar banho sozinho, não vai mais andar, ele não vai fazer nada, ele só vai mexer a cabeça. Naquele dia, eu fiquei tetraplégico. A lesão foi devido ao impacto no toboágua? Não. A lesão ela foi por causa de uma doença que eu já tinha. Era uma doença degenerativa nos ossos, chamada estenose. Qualquer movimento mais brusco poderia lesionar, como aconteceu no toboágua. Então, na verdade, o toboágua foi só o que faltava, a gota d'água faltava para transbordar o balde. Mas assim, para mim, ia voltar. Até que um dia eu perguntei para a médica: doutora, eu vou voltar a andar? E ela falou assim: desculpa. Não, seu Deus, eu vou ser bem sincero para o senhor. Nós vamos fazer de tudo na reabilitação para o senhor comer sozinho, sentar na cama e virar. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui ativa, nunca dependi de ninguém. E de repente, de uma hora para outra, você se vê em cima de uma cama. Para comer, alguém tinha que colocar na minha boca. Para piorar a situação, se não bastasse ter tido essa notícia, houve a separação. Um casamento de 30 anos, nesse momento mais difícil da minha vida, ela já falou para mim poder ir para casa da minha família, que eu não voltasse mais para casa. Assim, uma situação muito difícil. Como é que se sente um ser humano nessa hora?
a pior pessoa do mundo. E você olha para o futuro e você diz, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu pensei, poxa, meu Deus, eu sirvo a Deus há 32 anos. Sou obreiro da igreja. Fazendo a obra de Deus. Eu questionei para Deus, falei, Deus, por quê? Mas ao mesmo tempo que eu questionava, dentro do meu coração, eu sentia uma tranquilidade. Eu sentia uma paz. Eu sentia Deus dizendo, não, eu sou contigo, não temas. E aí, diante daquela situação, eu já sabia o caminho. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. E aí teve a fogueira santa dos filhos de Deus. Me esqueço até hoje. E eu falei para Deus, poxa, meu Deus, é a fogueira santa dos filhos de Deus. O Espírito Santo o Senhor já me deu. Agora, eu quero as promessas na minha vida. Então eu cobrei de Deus, falei, Deus, poxa, aí quer dizer então que o Senhor vai deixar um filho do Senhor ficar o resto da vida em cima de uma cama comendo pela mão dos outros? Que filho é esse? Então eu fui para o altar, eu fui para a fé, eu não tinha como ir para a igreja. Então eu fazia ali do meu leito, da cama do hospital, eu fazia o meu altar. Quem estivesse comigo lá, eu dizia, pelo amor de Deus, coloca aqui para mim o Univer, para eu poder assistir, para eu poder participar, não é assistir não, participar da reunião do templo. Ali eu estou participando da reunião, vestido pano de saco, pelo templo de Salomão, através do Univer. Eu me lembro que eu peguei tudo e coloquei no altar. Porque eu sabia que não tinha outro jeito. A medicina não tinha mais o que fazer. Mas eu tinha certeza no meu coração uma coisa, eu tinha ido para o altar. Então eu sabia que Deus ia fazer. O que ele ia fazer, eu não sabia. Depois do altar, o senhor refez os exames? Fiz. E o que deu nos exames? A mesma coisa. O exame não mudou. Sem reversão. Era irreversível. Eu fico feliz que o senhor aí, pelo menos hoje, consegue se sentar, né? Antes o senhor não conseguia se sentar. Na verdade, o tetraplégico está aqui, ó, de pé. Essa cadeira, não sei porque ela está fazendo aqui. Porque, para a glória de Deus, eu tenho todos os movimentos do corpo, contrariando a medicina. Como assim? Os exames, então? Continuam mesmo. Os exames hoje continuam mesmo. Inclusive, eu fiz uma ressonância agora recente e continua mesmo. Continua. Aqui, ó, continua mesmo. Incapacidade total e permanente. Esse é o laudo, inclusive na parte de cima fala que eu sou dependente de terceiros para a atividade da vida diária. O médico, quando me deu esse laudo, ele falou para mim assim, eu não entendo, eu não consigo entender como é que o senhor está andando. O exame mostra que a medula está lesionada. Mas como é que foi para o senhor se recuperar? Qual foi o primeiro sinal? A minha filha estava comigo no hospital e eu não abria, não mexia nada, eu ficava tentando abrir a mão. E aí um belo dia eu consegui mexer o dedinho. Meu dedinho mexeu. Ali eu tinha certeza que era a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem no céu quando Elias orou. Daqui a pouco comecei a levantar e um dia eu estava em pé, segurando na cama, fazendo fisioterapia em pé, e eu ouvi quando a equipe médica passou. Eram uns 8 médicos mais ou menos, e eles disseram assim, ó, aquilo ali é o melhor paciente que nós temos aqui no hospital.
aquilo ali é o tetra que anda. Foram essas palavras. Foram essas palavras. Eles não, os médicos fizeram reuniões, várias reuniões, para tentar entender o que tinha acontecido comigo. Eu saí do hospital e fui direto para o altar. É o Espírito Santo que me mantém de pé. Eu não preciso dizer para as pessoas, Jesus curou o paralítico. Não. Eu mostro o laudo que fala que eu sou tetraplégico e, ó, eu sou o paralítico que Jesus curou. Nós pedimos para o médico que não conhece o caso do senhor verificar os seus exames. Vamos ver o que ele falou. Paciente Delcio Moreira Júnior, eu não conheço, mas olhando o resultado do exame, ele tem uma mielopatia espondilótica cervical grave, é uma condição severa, em que leva o paciente a uma condição de estar restrita a uma cama ou uma cadeira de roda para o resto da vida. Uma pessoa nessa condição, ela tem como voltar a andar? Não. E se eu disser para o senhor que essa pessoa aí voltou a andar? Milagre. Não tem outra explicação. Não. É essa reação que os médicos têm. E como Deus não faz milagres pela metade, né? Hoje, para a glória de Deus, na última Fogueira Santa, eu fiz a Fogueira Santa na terapia do amor. Eu escrevi a minha história, entreguei o caderno e a caneta no altar para Deus escrever a nova história. E Deus escreveu. Eu comecei a namorar, fiquei noivo, a gente era obreiro da mesma igreja, fizemos a caminhada do amor juntos, pela primeira vez, né? Fizemos a caminhada juntos. Quer dizer, Deus é maravilhoso, né? Para quem estava com tudo perdido, hoje Deus abençoou. Aqui tem todos os exames. Quem quiser, é só me procurar. A igreja fica na Rua Poeta Joaquim Bonifácio, na Vila Concórdia, ao lado do Supermercado Barbosa, aqui em Goiânia, em Goiás. Eu estou à disposição a provar que realmente Deus faz o milagre, e faz o milagre completo. Olha o milagre. Mudou a situação, como nós falamos. Não mudou aqui no papel, os exames continuam mesmo. Mas fisicamente ele é um milagre. O poder de Deus se manifestou e Deus restaurou a vida dele em todos os sentidos e hoje, graças a Deus, ele tem uma pessoa. Olha que Deus faz na vida de uma pessoa que confia nele e coloca a sua vida no altar. É no altar que você deve depositar sua confiança, seus problemas, situações difíceis que você está enfrentando. Por isso eu faço um desafio com você, independente de que lugar você me acompanha. Em cada igreja universal existe um lugar como esse, o altar. E quando você chega no altar e entrega a sua vida, entrega completamente os seus medos, os seus traumas, o seu passado e tudo que você tem carregado até aqui, esse altar que representa Deus, ele recebe a sua vida. O que o mundo rejeita, o que muitos desprezam, Deus aceita. Deus aceita você, do jeito que você está. Agora, você precisa fazer o que eles fizeram, se voltaram para Deus. Nós vamos acompanhar agora outra história fortíssima, que impactou também muita gente. É a história da Mônica e o filho Luiz. Geralmente a mãe luta para o filho, não é verdade? A mãe luta pelo filho. Agora, e quando o filho luta pela mãe? Uma situação impossível aos olhos humanos. Essa criança foi forte. Mas o que estava dentro dessa criança, desse rapaz, tocou na mãe. Acompanhe a história deles, eu volto. Quando eu peguei aquele punhal na mão, eu estava com muito ódio dentro de mim. E aí ela disse para mim, vai e traz o sangue para mim. O sangue mais precioso que tem. Traz o sangue dele para mim. Eu fui fruto de um adultério, era a tristeza que eu carregava dentro de mim, devido à revolta de ser rejeitado desde o ventre da minha mãe. E aí, entrei em relacionamentos, não deu certo,
E num desses relacionamentos eu queria muito ter um filho. E sendo evangelizada um dia, eu conheci a fé. Cheguei na igreja apenas para buscar a bênção, que era engravidar do meu filho. E recebi a bênção que eu estava buscando, mas eu não buscava o abençoador, era só a bênção. E aí eu descobri que ele me traía com a própria babá. Então aquilo para mim foi uma revolta, assim, uma dor muito grande, porque eu estava ali já com o filho dele e ele me traiu. Então foi onde eu saí para destruir tudo que tinha pela frente. Então eu comecei a destruir casamentos, pessoas e fui para o mundo da prostituição. E eu fiquei 10 anos nessa situação. Eu achava assim, não, eu só de eu vir para a igreja já tá bom, até eu me afastar total. E foi aonde eu comecei com esoterismo, com horóscopo. E aí eu cheguei a fazer uma tatuagem para uma entidade que eu acreditava que era a minha alma gêmea. E ali eu comecei a fazer trabalhos, me entregar total. E aqui, nessa foto, foi um dia que eu fui fazer um trabalho para ela, pela minha vida sentimental. Nessa época, eu me dedicava total à entidade, fazia tudo o que ela queria, eu colocava toda a minha força. Qual foi a maior loucura que a senhora fez que a entidade te pediu? A maior loucura foi colocar todo o meu salário e uma renda que eu tinha extra num trabalho, numa encruzilhada. E aí eu fui, fiz tudo, só que ainda assim ela disse que não era meu tudo. Nessa época, o meu filho, mesmo eu saindo da Igreja Universal, ele ainda permaneceu. Nessa época seu filho tinha quantos anos? Nessa época meu filho tinha 12 anos. 12 anos ele continuou indo para a igreja sozinho? Sim, ele continuou indo para a igreja, fazendo voto. Era como se fosse um desaforo. Então eu me revoltava, então eu agredia ele. Eu falava que ele era inútil, falava que ele era lixo, falava que eu odiava ele. E eu me arrependia de ter tido ele. Eu falava isso para ele. E numa dessas que eu fui falar para ele que eu não amava, ele dizia assim, mas eu te amo e eu vou lutar por você. Eu fiquei 2 anos sem dar um abraço nele. Um dia que me marcou muito foi um dia que teve um encontro do FT1 em família e ele me convidou para ir. E eu disse não. E aí ele falou assim, não tem problema, eu vou assim mesmo. Eu vou levar uma foto sua. E ele levou uma foto minha nesse dia. Cada dia eu fazia mais para as entidades. Cada dia eu buscava crescer ali dentro e ser alguém ali dentro. E a dor dentro de mim de não ter aquilo que ele tinha. Era como se fosse uma inveja. E aí foi aonde eu um dia coloquei a força total e fui fazer um trabalho. Fui fazer um trabalho para a entidade e a entidade simplesmente não aceitou aquele trabalho. E ela disse para mim, eu não aceito nem você e nem o seu trabalho. Porque o melhor que você tem não é isso aqui. O melhor que você tem está na sua casa. E aí ela disse para mim, vai e traz o sangue para mim. O sangue mais precioso que tem. Traz o sangue dele para mim. E aí talvez eu te aceite. E eu aí fui. Já tinha comprado um punhal. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso e vou trazer aqui para a entidade. A senhora vai fazer isso com seu filho? Sim, com meu filho. E naquela noite eu saí e já fui para casa determinada. Eu subi a escada e já fui direto no quarto. Na minha mente, eu ia colocar o punhal nele, eu dar uma facada no pescoço dele. Mas era seu filho, dona Mônica? Sim, era o meu filho. Mas eu sentia ódio, um ódio muito grande dele. Um ódio muito grande. Eu me sinto assim, envergonhada. E a hora que eu abri a porta, ele não estava dormindo.
eu vi ele de joelho, orando, aos pés da cama, e com uma foto minha na mão. E ali eu caí de joelho, chorando. E ele levantou, veio, me abraçou e falou para mim, volta para a casa do pai, que ainda tem jeito para a senhora. Um garoto de quantos anos? 13 anos. 13 anos. Inclusive, nós estamos aqui, ao vivo, com o Luiz Felipe. Tudo bem? Bom dia, pastor. Sim, senhor. Como é que foi essa cena da sua mãe no dia que você estava orando? Conte aí. Eu carregava uma revolta diferente, porque o mesmo Deus que eu conhecia, ela também conhecia. Foi aí que eu sempre orando por ela, até mesmo de madrugada, porque era um sacrifício que eu podia fazer naquele momento por ela. E nesse certo dia, eu não escutei nada, eu não escutei ela entrando no quarto. Porém, quando eu olho para trás, eu vejo ela em prantos. Foi aí que eu não tinha entendido a situação, porém, o Espírito Santo, ele falou para mim que aquilo ali era a oportunidade de eu ganhar a alma dela novamente. Como é que estava a sua alma nesse momento? Tava gemendo de dor. Eu tava destruída por dentro. Só que naquela hora ali, eu já senti o abraço de Deus. É como um pai que pega e coloca no colo o filho. Isso era um sábado. No domingo pela manhã a gente foi para a igreja. E quando o pastor começou a falar da salvação, e ele falou assim, você do jeito que você tá, faz uma oração, fala com Deus, se entrega. E aí eu falei para Deus, falei, olha, Senhor, eu tô aqui. Eu fiz tudo por todo mundo, tudo para agradar o mundo. Eu não consegui. Mas se o Senhor me aceitar do jeito que eu tô, suja, eu não tô nem digna de estar aqui, eu sou. Mas se o Senhor me aceitar como tua filha, eu vou fazer muito mais do que eu já fiz lá fora. Quando ela pisou o pé na igreja, ali eu entreguei ela. Porque até então, era eu e Deus. Eu e Deus lutando para a alma dela. Porém, a partir do momento que eu tive consciência que ela trouxe ela na igreja, ali já não era mais eu e Deus, era apenas ele. Era apenas Deus. Inclusive aqui foi o dia do meu batismo, que foi por aspersão. Ainda estava no período da pandemia e ali eu decidi que eu ia mudar de vida, que eu ia mudar o meu caráter. Mas para isso eu teria que buscar a receber o Espírito Santo. E aí veio a fogueira santa da troca de espírito, que para mim foi um presente de Deus. E quando chegou o dia de eu subir naquele altar, eu não simplesmente subi. Eu fiz como se eu tivesse sendo o próprio sacrifício. Então eu me coloquei dentro daquele envelope. E eu falei para Deus, falei, meu pai, eu tô aqui como uma filha pródiga. Então me aceita e me dá o teu espírito, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. E ali eu senti uma paz, uma alegria que eu nunca tinha tido em todos os anos de vida. E em seguida eu já fui para casa e liguei para ele. E falei, filho, agora eu sou completa. Eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi a maior riqueza da minha vida. A alegria dela também passou para mim, porque eu tinha certeza que aquela dor, aquele sofrimento, aquela rejeição tinha saído, tinha acabado. Eu posso dizer até mesmo que foi trocado o DNA dela. Hoje é uma pessoa amorosa, hoje ela me abraça, fala que me ama. Eu vejo como é bom você nunca desistir. Porque se ele tivesse desistido de mim, não seria nem eu, nem ele. É muita gratidão a Deus. Tudo é Deus, né? A gente está acostumado a ver mães lutando pelos filhos. Só que agora a gente está vendo o filho lutando pela mãe. Sim. Todos os meus propósitos na época eram em função dela. Porque o que adianta a minha alma ser salva e a dela não? Então, cheguei a fazer Fogueira Santa, propósito da FTU, FTU Teens em Família. Eu participava com a foto dela na mão. Sim, hoje
estou preparando e ele também está se preparando para que eu faça como Ana, entregue o meu Samuel no altar. O que eu tenho para falar é que jamais desistir. Você pode orar, buscar e fisicamente pode até não ver resultados, mas a obra do Senhor Jesus é diferente da nossa. Os planos dele é diferente dos nossos. Então, apenas confie no Senhor Jesus, porque a vontade dele é perfeita. E jamais desista do familiar, porque como o Senhor Jesus fez a obra na minha vida e na vida da minha mãe, ele também com certeza irá fazer na sua também. O altar fez a diferença na vida dessas pessoas. E esse altar também vai fazer a diferença na sua vida. Você aceita o desafio? Você pode chegar ainda hoje, o quanto antes, a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos localizados aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você pode vir hoje ou nesse domingo. Domingo agora, às 9h30 da manhã, como também às 7 e às 18 horas. Nesse lugar eu vou te aguardar, onde muitas vidas estão sendo transformadas e a sua vida também pode ser. Você pode procurar uma igreja universal mais perto de você. Através desse endereço, universal.org/localizar. Se você vai estar no templo, aliás, em São Paulo, então aproveite a oportunidade, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Nós vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus agora. Se possível, você tem uma água, pegue essa água. Nós vamos apresentar a Deus agora e quando você beber dessa água, você vai receber a força que você precisa, que vem de Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quantas pessoas que se encontram com a vida paralisada, pessoas que se encontram com a família destruída. Mas para tudo, Senhor, pode e tem o desejo de mudar. O milagre para o Senhor não é difícil. O que é mais difícil é ver o ser humano crer e reagir diante dos problemas. Então, por isso eu te peço, dê forças a essa pessoa agora. E quando ela beber dessa água, ela beba de ti. Ela receba a tua força, o teu poder. Nós abençoamos essa água e temos a certeza que o Senhor está ouvindo e respondendo a nossa oração. E todos que creem, digam assim seja, amém e graças a Deus. Bebamos juntos do copo com água. Graças a Deus. Olha, você é o nosso convidado todo especial. Você cansou de sofrer, cansou de ver o tempo passar e a sua vida atrasada. Então deixa o preconceito de lado e age a sua fé. Eu vou te aguardar nesse lugar aqui, ó. As portas sempre estarão abertas para você e você é muito bem-vindo. Não deixe para depois, venha o quanto antes para que haja essa mudança na sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe. Ficamos por aqui, em breve nos veremos. Deus abençoe, até lá.